A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a lição que tem como título Imitadores de Cristo. Estamos estudando lições extraídas tanto dos ensinamentos de Jesus quanto dos apóstolos. E hoje estaremos estudando a segunda lição deste trimestre que está se iniciando. Então vamos falar sobre ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Amém? Vamos falar um pouco sobre o chamado que teve os 4 primeiros discípulos de Jesus, então sendo baseado em cima dessa história que nós vamos fazer o comentário desta lição. Embora não vá entrar em detalhes na vida de cada um desses homens, mas vai ser num aspecto geral, ou seja, num aspecto da chamada evangelística, da vocação que é dada por Deus àqueles que respondem afirmativamente ao convite de ser um discípulo de Cristo. Então, nessa lição nós vamos priorizar essa parte, a vocação daqueles que viveram como discípulo do Mestre e aqueles que ainda são chamados e vivem como discípulo do Mestre, que é o nosso caso que está aqui em pauta. O tópico primeiro da lição é falar sobre mais que um caminho, um retorno. Aí ele vai começar a falar agora sobre que é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus Cristo. Então é neste ponto que o autor da lição vai trazer a vocação do registro de Pedro, de João, de André e de Tiago. Isso está nos evangelhos de forma bastante clara. Pois o irmão pode conferir em Mateus 4, do versículo 18 ao 25, está esse chamamento, meu irmão. Porque se foram os primeiros discípulos que foram chamados por Cristo para o seguir. Observe que Cristo chama-os para ser discípulo. Então, Cristo chama para segui-lo. É claro que lá, depois dessas partes, quando Cristo já tem ali bastante discípulos, bastante seguidores, ele vai escolher dentre os seus discípulos 12 para serem apóstolos. E esses que nós estamos falando foram que também estavam dentro desses 12. Então, esses que estamos falando aqui, Pedro, João, André e Tiago, além de ser discípulo, eles também foram apóstolos. Ou seja, foram do ciclo fechado, daquele, vamos falar, aquele colégio apostólico que se encerrou-se na era primitiva, ou seja, apóstolo igual àqueles não existe mais. Por que não existe mais? Porque tinha alguns requisitos a serem seguidos, e um dos requisitos era de ter andado com Jesus, de ter vivido com Cristo de forma física aqui que nós estamos falando. Então, como aqueles apóstolos hoje em dia não tem mais nesse sentido restrito, mas no sentido geral, certamente sim. Certamente sim. Então, meu irmão, aqui é preciso sim essa verdadeira transformação. E a transformação que acontece é o que? Mudança. Mudança de vida. É mudança, meu irmão, de perspectiva. Existe uma transformação. E para ser discípulo de Cristo, primeiro tem que aceitar Cristo. Porque ninguém segue outra pessoa se não está alinhada com o mesmo pensamento daquela pessoa. E o evangelho é isso, é seguir a Cristo. E quem não segue verdadeiramente, porque tem ou não tem, meus irmãos? Tem pessoas que estão seguindo a Cristo, que estão tentando andar no caminho de Cristo, mas não cumprem a palavra, desobedecem à liderança da igreja que foi instituída por Cristo, porque sempre vai ter aqueles que está trilhando o caminho, está no caminho com a pessoa, ou seja, com Cristo, mas não tem o coração voltado para Cristo, mas para ser um discípulo verdadeiro é aquele que foi
transformado e alcançado pela graça de Deus. E Deus, através de Cristo, seu Filho amado, convida-os, aqueles homens, para seguirem-o, para não serem mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens, ou seja, acolher as pessoas agora nas redes da graça eterna e do amor de Deus, meu irmão. E isto é o que faz com que sejamos chamados, porque não merecíamos, mas o amor de Deus, ele alcança todos. A graça de Deus é derramada sobre todos aqueles que ouvem a palavra, mas a resposta depende do ser humano. É que o ser humano tem mérito nenhum. Ele apenas já aceita o presente de Deus ou rejeita o presente de Deus, porque graça é um presente de Deus, é um favor imerecido. É como se alguém fosse dar um presente para você e qual é a sua possibilidade, a sua escolha? É aceitar ou rejeitar. Isto é que é graça. Isso que é um presente, porque a graça é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para o ser humano. Então, quem recebe é aquele que aceita. E o que há de especial nessa escolha que Cristo faz dos discípulos? Será que eles eram pessoas letradas, versadas dentro dos conhecimentos teológicos, bíblicos do Antigo Testamento? Que até então o que eles tinham em mão era o Antigo Testamento. Não, meu irmão, ele não tinha, vamos falar assim, nenhuma das qualificações no aspecto humano de serem escolhidos para serem seguidores de um líder religioso que iria revolucionar o mundo com a sua mensagem de salvação, a mensagem verdadeira do Deus vivo. E Cristo vai na contramão do que o ser humano poderia imaginar que seria a escolha de Cristo, e Cristo vai na contramão. Cristo poderia muito bem chegar para os sacerdotes, chegar para os escribas, chegar para os fariseus e escolhê-lo, porque eles já tinham conhecimento sobre o ensino do Antigo Testamento, tinham conhecimento das leis de Deus, mas Cristo vai na contramão e chama outros que talvez nós podemos olhar e dizer que não tinha capacidade, não tinha condição, mas Deus que chama é o Deus que capacita, meu irmão. Então foi tudo fora daquelas perspectivas, das expectativas que eles poderiam imaginar. Então, da onde menos se esperou, foi de lá que veio o chamado, e Cristo foi e chamou pessoas fora daquele ciclo culto, daquele ciclo formal, daquela formação religiosa formal. Então foi fora deste ciclo que Cristo vem chama, e os primeiros 4 chamados para seguir são pescadores. Então Jesus, meu irmão, ele quando chama, ele capacita. Às vezes a pessoa não tem o estudo, às vezes a pessoa não tem a formação teológica, uma formação cultural adequada. Isso no nosso entendimento, mas quem conhece o coração e a motivação do coração é Deus. Talvez a pessoa que seja letrada, que tenha uma formação religiosa formal, que seja um doutor, não tenha um coração totalmente voltado para a obra como tinham os pescadores. Mas Deus, que conhece o coração, chamou aqueles homens para fazer a sua vontade, que era o convite para viver a serviço do reino. E Cristo diz: vem, segue-me. Cristo não dá maiores informações, meu irmão. Não teve contrato, não teve garantias nem benefícios. Eles simplesmente foram convidados a abandonar
tudo e a seguir com Cristo para fazer coisas grandiosas para Deus, porque foi isso que eles presenciaram quando Cristo estava com eles, andando, fazendo maravilhas aos olhos de todo o povo e reconhecendo que as suas palavras tinham sabedoria e vinham de Deus, porque ninguém tinha as palavras que atingiam o íntimo do coração, o íntimo da alma das pessoas que estavam ouvindo, como Cristo tem e como ele nos deixou, como ele nos deixou e nos outorgou para assim também fazermos, irmão. Então a vida cristã é feita de escolhas e Cristo, quando lança a escolha, meu irmão, Cristo não está obrigando aqueles homens, não está impondo sobre aqueles homens para que ele respondesse sim, não. O convite é feito. Eles poderiam dizer, não, nós não vamos seguir. Nós preferimos ficar com a nossa situação que nós estamos vivendo aqui como pescadores e não abandonar tudo, porque o chamamento de Cristo, meu irmão, é sempre convidativo. E o homem tem parte nisso, a única parte que o homem tem é responder se sim ou se não. Se responder se sim, tenha certeza que Deus vai fazer morada. E a melhor escolha é Cristo. Sempre Cristo é a melhor escolha. Mas as pessoas rejeitaram? Claro que rejeitaram. Exemplo claro é o jovem rico, que a palavra de Deus fala que Cristo o amou quando vê ele. Está lá em Marcos 10. Cristo o amou, meu irmão. Mas quando Cristo diz uma das condições que ele estava em falta na sua vida pessoal, ele dá as costas e vai embora. Cristo amou. Porque há pessoas que ensinam que aquele que Cristo ama, Cristo alcança. Ele querendo ou não, Cristo impõe a sua vontade na vida dele. Mas a Bíblia mostra outra coisa aqui, principalmente na vida desse jovem rico. A palavra diz: Cristo o amou, amou ágape. Deus amou o jovem rico. Mas quando disse para ele o que era necessário para obter a vida eterna, ele dá as costas para Cristo, ou seja, ele escolheu dizer não. Ele não aceitou o convite de Deus, a graça que lhe foi ofertada. Por quê? Porque sempre existe uma escolha, e a escolha cabe ao ser humano em seguir a Cristo e aceitar o convite, ou de rejeitar Cristo e não segui-lo. É sempre convidativo. E esse chamado para aqueles que o recebem, ele tem sempre uma natureza missiológica da vocação. Por quê? Porque todos têm esse chamado. Aceitou a Cristo, está seguindo a Cristo, tem o chamado para pregar o evangelho, para ensinar a palavra, para mostrar para o ser humano o caminho que leva o homem à salvação, ou seja, o caminho que leva o homem à vida eterna. É o chamamento de Deus, a vocação de Deus para todo crente. Todo crente é vocacionado a pregoar as boas novas de salvação. Tem pessoas que dizem, eu não tenho chamado. Tem chamado sim. Ninguém é chamado para ficar sentado nos bancos apenas só ouvindo, meu irmão. Todos têm o chamado, mas é porque as pessoas pensam que ser chamado para ser discípulo de Cristo é ter notoriedade, é ter o reconhecimento diante das pessoas. E isso não é, muitas vezes, o chamado de Deus para a nossa vida, nesse sentido de notoriedade. Mas o chamado de Deus, muitas vezes, é, meu irmão, no anonimato. Pregar a palavra é o evangelismo pessoal. Você com seu amigo no trabalho, com seu amigo na faculdade, com seu vizinho. Meu irmão, o chamamento de Cristo é para todos pregar o evangelho fora de tempo e em todo tempo, meu irmão. O que o evangelho está dizendo, o que Paulo está dizendo quando ele escreve essas palavras, está dizendo que
É tempo de pregar Cristo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em tempo e fora de tempo, ou seja, em todos os momentos, meu irmão. Então é a natureza missiológica da vocação, é que todos têm o chamado de levar a palavra de Deus com esse ímpeto evangelístico. Se você não sabe se expressar muito bem, talvez no público, mas com o seu colega, com o seu vizinho, no evangelismo pessoal, você consegue falar de Cristo de maneira eficaz. Então, todos têm um chamado. Uns muitas vezes o chamado é notado, ou seja, a pregação é para muitas pessoas, é num púlpito de uma igreja, é num palanque, mas outros têm o mesmo chamado, porém com a vocação dada por Deus diferente, que é o evangelismo pessoal. E você planta a semente, e talvez você ache que a semente talvez até nem tenha brotado, mas brotou. Você plantou. Por isso a palavra de Deus fala, quando Paulo está escrevendo no Coríntios, fala que ele planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quando prega-se o evangelho, a semente é plantada e vem outro, meu irmão, e rega. Mas quem dá o crescimento é Deus, porque a palavra de Deus fala que quem convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito Santo e não o homem. Então faça a sua missão, que é pregar o evangelho. Então que nós também possamos estar preparados para a renúncia. Porque aquele que aceita ser discípulo de Cristo, Cristo fala bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, essas palavras, talvez os discípulos ficassem perplexos, porque até aquele momento, meu irmão, eles não tinham noção de como seria a morte de Cristo. Hoje, para nós, é fácil entender quando Cristo fala: tome sua cruz e siga-me. Mas para aquele homem, tomar a cruz dentro daquela cultura em que eles estavam inseridos, meu irmão, era ser escarnecido. Cristo estava dizendo: vocês tomem sua cruz, ou seja, vão ser rejeitados, vão ser perseguidos, vão ser humilhados. E isso é o que era tomar a cruz quando Cristo estava falando ali, no sentido figurativo, ou seja, no sentido metafórico. Era tomar a cruz. E o prêmio que se tem de seguir a Cristo é esse, meu irmão. Meu irmão, não procure prêmio de ser aplaudido. Não procure prêmio, meu irmão, de ser notado pelas pessoas, mas o evangelho, meu irmão, aquele que ouve a voz de Deus e faz a sua vontade, ele é rejeitado, é perseguido, sofre perdas. E foi isso que aconteceu com esses 4 homens que é citado na lição, que quando Cristo chama-os, eles abandonam. Talvez ali eles já estivessem numa condição financeira boa, e estivessem já com seus empregos ali, que dariam para viver o resto de sua vida. Mas eles negam a si mesmo e colocam a obra de Deus acima de todas as coisas. E Deus nos chama para isso, meu irmão, nos chama para isso, para renunciarmos muitas vezes aonde nós colocamos o nosso porto seguro, porque tem pessoas que estão colocando, se ancorando, meu irmão, em coisas dessa vida, em coisas que passam, estão mais valorizando as coisas deste mundo, desta terra, do que Cristo e a sua obra. E Cristo está conclamando para que venhamos a renunciar àquilo que está tomando o seu lugar em nosso coração, aquilo que está fazendo nos afastar dele. Então nós devemos estar preparados para a renúncia.
para negar-nos a nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz. E tomar cruz é isso, é humilhação, é perseguição, é afronta, é escárnio, é isso que é tomar a cruz. Então a nossa jornada ao lado do mestre é assim, meu irmão. E o autor começa uma pergunta no terceiro tópico, falando por que era necessário segui-lo. E ele responde: porque viver com Jesus, meu irmão, é inefável, é indescritível, é inexprimível. O apóstolo João, quando está escrevendo o seu livro, o Evangelho João, o evangelista João, ele conclui o seu evangelho falando: se fosse para nós escrevermos e falarmos tudo aquilo que Cristo fez, nem o mundo inteiro, nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Porque Cristo fez muitas e muitas coisas, mas aprove a Deus usar os evangelhos que foram inspirados pelo Espírito Santo para trazermos uma parte, uma parcela para entendermos essa revelação da graça e do amor e da misericórdia de Deus para com o ser humano, meu irmão. Então essa fração que nós temos já é de imensurável, de uma solenidade só, porque nós temos uma parcela de tudo aquilo que Cristo fez e já ficamos maravilhados com isso, sabendo que verdadeiramente esse era o Filho de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Então, neste mundo em que nós estamos vivendo, meu irmão, tem que haver essa dinamicidade da proclamação do reino. E é urgente que o cristianismo seja anunciado, não com palavras vãs, que muitas vezes parece até eloquente, mas não tem a graça de Deus. E essa é a diferença de que Cristo vem chamar aqueles homens, em vez de chamar os letrados como sacerdotes, fariseus e escribas. Mas que ele faz justamente o contrário, porque tinha uma coisa que eles não tinham, que era misericórdia, era amor dentro do seu coração para fazer a vontade de Deus e alcançar as pessoas em sinceridade de coração, em sinceridade de fazer a vontade de Deus conforme foi preconizada por Cristo. E é isso que o Evangelho nos ensina, e Cristo nos ensina isso, porque nós somos imitadores de Cristo e devemos fazer tudo de acordo com a vontade de Cristo. E aqueles homens que foram escolhidos por Cristo é porque eles tinham potencial em si. Cristo via isso. Cristo vê isso na vida daquele que é chamado. Porque ele vocaciona todos para proclamar o Evangelho. Vocaciona todos para ser um arauto de Deus aqui nesta terra, para proclamar ao mundo que há dois caminhos, que há duas portas, há duas escolhas. Mas ele aponta qual a escolha a fazer, a certa dessas duas. Ele fala: tem duas coisas para você escolher. O caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à perdição. E ele aponta: olha, escolhe a porta estreita, escolhe o caminho estreito. Porque ele sabe qual a melhor opção. E ele dá a direção. Mas diante do homem tem a porta larga e a porta estreita. Uma leva à vida eterna e a outra leva à perdição. E Cristo diz: entra por essa, porque se tu entrar por essa, tu vai se dar bem. Então esta, meu irmão, é a mensagem que Cristo deixou para nós. Então que possamos dedicar tempo, que possamos dedicar atenção, que possamos dedicar respeito para com as pessoas, porque isto é o Evangelho de Cristo que faz com que as pessoas se sintam tocadas, não pela nossa palavra, não, porque nós não temos nada, mas pela palavra que o Espírito Santo, meu irmão, nos
guia para falarmos para as pessoas, e as pessoas ouvem e se sentem tocadas, porque não é eu nem você, mas é o Espírito Santo de Deus que toca os corações, transformando, porque sabe que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. E nessa vida de discípulo nós vamos caminhando e aprendendo cada dia mais, até o dia que Cristo há de vir para levar a sua igreja. Ali vai findar a nossa tarefa, a nossa incumbência, o objetivo que Cristo deixou a igreja aqui na terra. Fundou a igreja aqui na terra para proclamar as boas novas de salvação. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais uma podcast, seu canal EBD Face Motivadora. E nessa podcast nós comentamos a lição de número 2, ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor, Deus do céu e da terra, permitir.